Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 4. Esse vídeo é para você, estudante do primeiro ano do ensino médio, e na semana 3, o tema de Geografia é o clima. E nesse vídeo nós vamos analisar e entender os conceitos de clima e de tempo, e as zonas térmicas, além de desenvolver uma maior consciência da intervenção sobre o meio em que se vive, compreender como o clima e o tempo interferem no planejamento das atividades humanas. No final do vídeo, eu dou algumas dicas para você responder com sucesso às atividades dessa semana. Bons estudos! Existe diferença entre tempo e clima, mas é comum ver o uso dos termos tempo e clima para dar nome a um mesmo estado atmosférico. Tempo e clima, eles são elementos que se complementam na descrição do ambiente atmosférico. Então esses dois conceitos referem-se a condições diferentes do ambiente, e usá-los como sinônimos é um erro, um equívoco, pois o tempo ele é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar, em um determinado momento, e está sujeito a variações. Quando alguém pergunta como está o tempo hoje, ele pretende saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante para o outro. Você já pode ter percebido que um dia amanhece às vezes muito frio e logo, alguns minutos depois, já está bastante calor. Ou o dia não apresenta nenhuma formação de chuva e rapidamente muda, e vem uma chuva. Já o clima, ele é uma condição mais duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos que são mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Ou seja, só se sabe o clima de um determinado lugar com um estudo aprofundado e de longo prazo, cerca de 30 anos, para identificar o clima daquela determinada região. Então, ele representa um padrão geral das condições meteorológicas, que são as variações anuais de temperatura, de umidade, pressão atmosférica, os ventos, que se alteram aí de acordo com as estações do ano. Então, quando alguém diz que Minas Gerais é um estado muito quente e com períodos úmidos e secos, ele está se referindo ao clima, ou seja, a uma condição mais abrangente, mais duradoura do tempo, Então é o clima e não mais o tempo. O planeta Terra ele pode ser subdividido aí em zonas climáticas. Então, os raios solares eles não incidem da mesma maneira e com a mesma intensidade em todos os pontos aí do planeta Terra. E esse é um dos fatores mais significativos na determinação da localização dos diferentes tipos de climas e da distribuição da temperatura sobre o globo. Então, temos aí uma subdivisão, dos climas, das zonas climáticas na Terra. Temos aí a zona polar ou glacial, sul e norte, que são os pontos mais extremos da Terra e que recebem aí menos luminosidade solar, menos calor. É uma região que está localizada aí do Círculo Polar Ártico até o ponto 90 graus no Polo Norte e do Círculo Polar Antártico até o paralelo ponto 90 graus sul. Nas zonas polares, os raios solares, então, eles incidem de maneira muito inclinada e com baixa intensidade, gerando aí menos calor e predominando o frio intenso. Na zona temperada, sul e norte, estão localizadas entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico no hemisfério norte, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Então essas latitudes são consideradas latitudes médias e elas recebem aí a incidência de raios solares com uma relativa intensidade, Ela é mais direta no verão e mais inclinada no inverno, gerando aí uma diferença grande entre as temperaturas de verão e de inverno.
Então essa particularidade, ela provoca 4 estações do ano bem definidas entre elas. Temos também a zona intertropical. Ela está localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Esses raios solares que atingem essa região, eles atingem de maneira quase perpendicular à superfície, né? Então a intensidade é muito grande e apenas dentro dessa faixa é que o Sol se posiciona a pino, algumas vezes do ano. Então a incidência dos raios solares é direta, praticamente o ano inteiro. Por essa razão, né, as características dessa região, essa faixa aí, elas possuem temperaturas mais elevadas, né? É muito mais quente, a chuva é mais intensa, né? E o que garante uma maior biodiversidade de plantas, de animais, né? Então, os climas típicos dessa faixa são o clima equatorial, tropical, semiárido e desértico. Você sabe o que é um climograma? Os climogramas, eles são gráficos que utilizamos aí para representar as variações climáticas de uma determinada região ao longo do ano. Então, além de serem úteis para entendermos as variações de elementos atmosféricos no decorrer do ano, os climogramas eles servem também para comparar as dinâmicas climáticas de diferentes localidades. Observe que do lado esquerdo do climograma estão os valores indicados com a média de precipitação em milímetros, ou seja, a quantidade de chuva em milímetros ao longo dos meses do ano, ok? E do lado direito do climograma estão os valores para a temperatura em graus Celsius, que são indicados pela curva que aparece no meio do gráfico, também variando de mês a mês. Com o climograma, nós conseguimos aí identificar a temperatura e a quantidade de chuva ao longo do ano em determinada região, em determinado lugar. Chegou a hora de responder as atividades da semana. Eu trago nesse vídeo o gabarito com as questões respondidas. Se você considerar muito grande as respostas, você pode resumir, porém de maneira que não prejudique na resposta final, que não perca o sentido da resposta. Finalizamos aqui mais um plano de estudo tutorado de Geografia. Não se esqueça de se inscrever no canal e indicar para seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.